Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte. Se você quiser ver a prova da UERJ Exame Discursivo 2024 inteira, tá na descrição o link. Playlist da UERJ ou playlists específicas também tá na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, UERJ 2024, segunda fase, Exame Discursivo, questão 9. Questão difícil aí pra gente, viu? Vai ter várias sacadas que você tem que ter para resolver esse exercício. 9 e o 10, a dificuldade já aumentou bastante em relação ao começo da prova. Então vamos lá, né? Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados na sua reação de oxidação energética. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados de sua reação de oxidação energética. Essa informação é muito importante. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 grama de um alceno produziu uma cetona e 1,4 litro de CO2, medido nas condições normais de temperatura e pressão. Escreva a fórmula molecular desse composto e dê o nome oficial. Ah, ele está pedindo duas coisas só, a fórmula e o nome. Não. Toda essa parte aqui das contas da reação é considerada uma parte da questão aí para a gente fazer. Então são três coisas: a equação química desse alceno desconhecido produzindo CO2 e uma cetona, os cálculos aí com esse 1,4 litro, beleza? E aí com esse 1,4 litro fazendo algumas contas, a gente vai chegar na fórmula molecular e aí por último chegar no nome oficial. Então temas das questões aí, né? Oxidação de alcenos e alcinos, que é uma coisa difícil, tá? Tem a oxidação branda e essa oxidação energética, que eu já vou explicar. Análise química quantitativa de compostos orgânicos, né? Então, às vezes a gente faz essa análise quantitativa de compostos ali na estequiometria, em cálculos químicos, só que aqui é a análise quantitativa de cálculos químicos, de estequiometria, na química orgânica. Então é uma coisa super específica, né? Já vai ficar bem mais difícil. E a gente vai ter que passar por aqueles conceitos, né, de fórmula geral de alcanos, alcenos, alcinos para conseguir identificar esse composto, beleza? A gente vai ter que fazer a reação genérica de oxidação energética desse alceno para a gente ter uma ideia como que é a estrutura desse alceno. Se esse alceno, numa oxidação energética, produzir é, apenas CO2, então você vai entender isso melhor depois. Mas eu tenho um alceno e oxidei ele de forma energética e ele só produziu CO2, eu sei quem é esse alceno. Esse alceno é o eteno. Se eu fiz uma oxidação energética, ele produziu CO2 e produziu ácido carboxílico, ele já tem outra estrutura. Se eu fiz uma oxidação energética e ele produziu gás carbônico e cetona, ele tem outra estrutura. Se ele produziu cetona e ácido carboxílico, ele tem outra estrutura. Então, a partir dos produtos formados, a gente consegue, como o texto falou, identificar esse alceno de partida, esse reagente. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma reação de oxidação energética, eu não sei quem é esse alceno, e me produziu CO2 e uma cetona. Qual que é a estrutura genérica? A gente está fazendo isso de forma genérica, porque a gente não sabe quantos carbonos tem, quem que é. Qual que é a estrutura genérica de uma cetona? É uma carbonila, C-O, entre dois carbonos. Aí aqui pode ser CH3, aqui pode ser CH2, 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 CH3, pode ser uma cadeia carbônica longa, mas é uma carbonila entre dois carbonos, e aí como que é essa cadeia carbônica 1 e essa cadeia carbônica 2, essa parte, né, esse parte da estrutura da cetona eu não sei. Então, produziu uma cetona e produziu produziu gás carbônico. Quando a gente oxida, o que a gente está fazendo? Este carbono do CO2, ele estava ligado com este carbono da cetona. Então aqui vai ser C dupla C, esse oxigênio ele entrou da oxidação, esse oxigênio também entrou da oxidação, e aí vai ser C dupla C, R1 e R2. Só que esse carbono aqui do CO2, ele não está só ligado num outro carbono. Esse carbono aqui, ele tem que estar ligado com dois hidrogênios. Ele tem que ser assim, ó. Esse tem que ser a estrutura genérica do alceno que produz cetona e gás carbônico.
Quando a gente fizer a oxidação desse cara aqui, vai quebrar a dupla, beleza? Vai quebrar a dupla ligação e vai produzir CR1, CR2 e esse C com um dupla O, aí ele vira uma cetona. E aqui vai produzir C dupla O. E aí esse CO2 ele veio da onde? Esse CO2 ele veio de antes, ó, olha, presta atenção aqui. Ele veio deste cara aqui. Então, produziu CO2, mas antes de ter o CO2, tem esse cara aqui, que é o ácido carbônico, que a gente inclusive viu na questão anterior, 7 ou 8 de teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Então, beleza. Produziu CO2, mas da onde que veio esse CO2? Veio do ácido carbônico, H2CO3. Aí este aqui, ó, C dupla C quebrou, esse carbono virou C dupla O, esse CH virou COH, e esse CH aqui virou COH. E aí este ácido carbônico, que tem forma H2CO3, ele é instável, e aí ele vira água e CO2. Então por isso que produziu CO2, que eu tinha mostrado antes, e cetona. Então aqui a gente já acha a proporção estequiométrica. Um alceno produz um CO2 e uma cetona. Então essa é a proporção estequiométrica. Para produzir CO2 e cetona, tem que ser esse alceno aqui. Agora, presta atenção nisso aqui. Se eu tivesse o eteno CH2, C dupla C, CH2, eu iria produzir apenas ácidos carboxílicos e eu teria a produção apenas de cetona. Então, quando tiver um alceno, o alceno mais simples de todos, né, que é CH2 dupla CH2, vai produzir dois caras iguais esse daqui e produz apenas gás carbônico. Então, o alceno, que quando eu faço oxidação energética só produz CO2, é o CH2 dupla CH2. Se aqui eu tiver uma cadeia carbônica e aqui eu tiver um hidrogênio, eu vou produzir. Então, desse lado eu não mudei nada. Eu vou produzir o CO2 e do outro lado, ao invés de eu produzir uma cetona, aqui, ó, pensa que o R2 é um hidrogênio. Se o R2 for um hidrogênio, vai ser R1, C, dupla O, C, OH. Então, se eu produzisse, se ele falasse assim, fiz uma oxidação energética, fiz uma oxidação... Nossa, tá torto aqui minha câmera. Fiz uma oxidação energética e produzi gás carbônico e ácido carboxílico. Se eu produzir ácido carboxílico, a estrutura do alceno tem que ser essa, só que aqui tem que ter mais um hidrogênio. Beleza? Se ele fala assim, produzir cetona e ácido carboxílico, aí você tem que ter um carbono com uma cadeia carbônica R e um hidrogênio, e o outro carbono com duas cadeias carbônicas R. Então, o que pode ser formado aí? Pode ser formado gás carbônico, pode ser formado cetona e pode ser formado ácido carboxílico. Se só formar ácido carboxílico, é porque você tem RH, RH. Se só produz cetona, você tem R, 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 R. Se você só produz gás carbônico, é tudo H. E se produz, aí tem os meios termos, né? Como eu falei, ácido carboxílico e cetona, aí você vai ter que ter essas outras estruturas. Então, essa já é a primeira sacada do exercício, você conhecer essas estruturas de oxidação de alcenos. Gente, isso aí já zoou, já matou para você fazer essa reação genérica. Mas você entendeu isso? Então, você tem 3 produtos possíveis. Como produzir o cetona e gás carbônico, que veio desse cara aqui, tem que ser essa estrutura do alceno. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Agora, eu vou usar esse volume de CO2, para fazer uma estequiometria volume mol. Então, a partir do volume, né? Esse cara aqui virou CO2. A partir do volume de CO2 produzido, eu acho o número de mols de CO2 produzido. Com o número de mols de CO2 produzido, a proporção estequiométrica não é 1 para 1 para 1? Um alceno produz um CO2? Com o número de mols de CO2, eu acho o número de mols de alceno. Para que eu vou achar o número de mols de alceno? Porque eu tenho a massa desse alceno. Com a massa e o número de mols, massa dividido pelo número de mols me dá a massa molar. E daí? Cheguei na massa molar. Com a massa molar, eu consigo pensar alguma coisa para chegar na fórmula molecular. Então, a gente vai ter que fazer agora uma estequiometria volume-mol.
Então eu tenho 1,4 litro de CO2, é o volume de CO2. Lá no começo da prova, na tabela periódica, é te fornecido que 22,4 litros de qualquer gás é um mol desse gás qualquer. Então 22,4 litros é um mol, corta o litro, né? Ou você pode fazer por regra de 3, e aí você vai chegar na quantidade em mols de CO2. E aí qual que é a proporção estequiométrica? 1 CO2 para 1 alceno. Corto o mol de CO2 com mol de CO2, a proporção estequiométrica é 1 mol de CO2 produz 1 mol de alceno. Cortei litro de CO2, cortei mol de CO2, só sobrou mols de alceno. 1,4 litro dividido, desculpa, o litro já cortou, né? 1,4 dividido por 22,4 dá 0,0625 mol de alceno, que foi a unidade que sobrou. Cheguei na quantidade em mols que eu usei na minha reação de oxidação energética. A massa que foi utilizada ali, que eu pesei, foi 3,5 gramas. Então a gente usa agora para chegar na massa molar. Então calculei a quantidade em mols de alceno. Agora eu consigo achar a massa molar. Massa dividido pelo número de mols, qual que é a unidade disso aqui? Grama dividido por mol. Então 3,5 dividido por, trabalhando com potência de 10 aqui, né? 6,25 vezes 10 a menos 2. Ah, não sei fazer essa conta. Divide, multiplica por 100 em cima, multiplica por 100 embaixo. Então vai ficar 350, né? 3,5, 35, 350. Vai ficar 350 dividido por 6,25. 350 dividido por 6,25 dá 56. Ufa, cheguei numa massa molar bonitinha. Beleza. Então o alceno tem essa estrutura e tem essa massa molar. Como que eu vou agora relacionar essa massa molar com o alceno? Ah, vou chutar aqui. Ah, vou pensar que aqui tem CH2, CH3, aqui tem CH3. Vou ir chutando? Não. A gente vai utilizar, vou descer aqui um pouquinho, a ideia de fórmula geral. Então, olha só, o espaço da prova ó, já está acabando. Eu só posso usar esse espacinho aqui de baixo. Por isso, inclusive, que eu gosto de resolver os exercícios por análise dimensional. Aqui eu teria que fazer uma, duas regras de 3, aqui eu teria que fazer um cálculozinho. Fica tudo em linha, fica mais fácil e cabe melhor no espaço de resposta. A gente vai ter que terminar aqui. Então eu não vou sair chutando estruturas de alcenos para chegar numa massa molar de 56. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar das fórmulas gerais, né? Com a massa molar e a fórmula geral dos alcenos, CnH2n, encontramos, né, tanto a fórmula molecular quanto o nome. Como que eu sei que a fórmula genérica dos alcenos é CnH2n? Coloca 3 exemplos práticos aqui para você. Então você vai colocar o propano, o propeno, que tem uma dupla, e o propino, que tem uma tripla. E aí você bate o olho. Ah, o propano, CH3, CH2, CH3. O propeno, CH2, CH, CH3. O propino, CH, aqui eu não coloquei o hidrogênio, tá? CH, C, CH3. Qual que é a fórmula molecular do propano, do propeno e do propino? C3H8, C3H6, C3H4. Qual que é a fórmula genérica de alcanos, alcenos e alcinos? Alcano é CN. Então, se eu tiver 3 carbonos, eu tenho 8 hidrogênios, que é 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, olha aqui, ó, tá bem aqui embaixo. A fórmula genérica de alcanos é CN, tá bem aqui, ó. CN, deixa eu colocar de assim, ó. CN H2N mais 2. Então, se o N for 3, o número de hidrogênio é 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, a partir dessa fórmula, eu sei que é CnH2n mais 2. De alcenos é CnH2n. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu vou ter 6 hidrogênios. E dos alcinos, né, é CnH2n menos 2. Então, se eu tiver 3 carbonos, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, essa é a fórmula geral de alcanos, alcenos e alcinos. Então, eu sei que esse alceno que está aqui, independente dali da estrutura, de como que ele está bagunçado ali, eu sei que por ter uma dupla ligação, a fórmula geral, se ele for um hidrocarboneto e tiver uma dupla só, não, se tiver duas duplas, aí já zoou, tem que ter uma dupla só. Se ele tiver uma dupla só, é CnH2n. Então eu sei que a fórmula é CnH2n. Eu sei que a soma, né,
das massas dos carbonos vezes N, mais a soma das massas dos hidrogênios ali, né, que é a quantidade de 2N, tem que dar 56. E aí eu acho N. Então a massa molar desse alceno CnH2n, porque ele só tem uma dupla ligação, é igual a N, porque tem N carbonos, vezes a massa do carbono, mais 2N, porque a quantidade de hidrogênios é 2N, massa do hidrogênio. Massa do carbono e massa do hidrogênio, você olha lá na tabela, é 12 e 1. Então, 56 é igual a N vezes 12, mais 2N vezes 1. 56 é igual a 14N, N é igual a 4. Oh, maravilha, achei o N. Então, eu sei que a fórmula é C4, 2 vezes 4, 8. Então, eu já sei que a fórmula molecular é C4H8. Então, este alceno genérico aqui, ele tem que ter 4 carbonos. Se ele tem que ter 4 carbonos, como que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 em cima e 1 embaixo? Não. Eu vou ter que colocar um carbono aqui no R1 e outro carbono aqui no R2. Por quê? Se eu colocar, ele tem mais 2 carbonos, né? Tem esses 2 carbonos da dupla e eu vi que o N é igual a 4, então tem 4 carbonos. Se o R1 for hidrogênio e o R2 for CH2, CH3, lembra que a gente falou lá no começo do vídeo? Ele não iria produzir cetona, ele iria produzir ácido carboxílico. Então, R1 tem que ter um carbono só e R2 tem que ter outro carbono só. Então, aqui é CH3 e aqui é CH3. Agora, para a gente fechar o exercício, né? A fórmula molecular é C4H8. C4H8. Aí vai ficar essa cadeia carbônica aqui principal com 3 carbonos, né? CH2, C, aqui em cima CH3 e aqui CH3. Então é um propeno, porque é 1, 2, 3, aqui é um CH3, tudo bem? Então a cadeia principal é um propeno e tem um metil ligado no meio dessa cadeia do propeno. Aí você pode falar 2-metilpropeno, mas quando você tem um metil ligado no propeno, não tem como ele estar ligado em outro lugar. Então, o 2-metilpropeno, na verdade, é o metilpropeno. Então, chegamos na fórmula, chegamos no nome, circulamos aqui para o corretor, grifamos para ficar bem claro, mas teve que fazer, né? Vamos dar um zoom out aqui. Teve que fazer a fórmula genérica, teve que fazer cálculos químicos, teve que utilizar a fórmula geral dos compostos orgânicos, então é uma questão difícil. Chegamos, antes de dar um zoom out, eu vou te mostrar que os produtos que seriam formados, se eu, ao invés de colocar um carbono em cada R, eu colocasse os dois, né? Então é a mesma fórmula molecular, ele é um isômero de cadeia aqui, né? Porque a cadeia mudou. Na cadeia lá de cima tem que ter 3, esse aqui seria se eu tivesse colocado os 2 carbonos, ó, atenção, eu tivesse colocado os 2 carbonos em R1 e um hidrogênio em R2. Se eu tivesse esse cara aqui, os produtos não seria gás carbônico, que vem do ácido carbônico, o produto não seria CO2 e cetona, seria CO2 e ácido carboxílico. Então, se lá no começo ele falasse produzir CO2 e ácido carboxílico, a massa que eu utilizei foi 5,6. O volume de CO2 tivesse dado tudo igualzinho, mas ele te falasse que fosse produzido CO2 e ácido carboxílico, então a estrutura deveria ser essa daqui. Porque lá no começo do enunciado ele te falou, a partir da oxidação energética, que você oxida tudo, né? Carbono, hidrogênio, C, dupla C, oxida tudo. A partir da oxidação energética você consegue identificar o alceno, porque por causa desses produtos. Então, se produzisse ácido carboxílico, teria que ser essa estrutura. Como produziu, vamos dar um zoom out aqui. Como produziu cetona, tem que ser CH3 em cima e CH3 embaixo. Muito difícil. Difícil pra caramba essa questão aqui. Absurda. Sacada da reação genérica, tem que conhecer. Sacada dos cálculos químicos. E ainda essa sacada da fórmula molecular, fórmula genérica e do nome oficial do metilpropeno. Beleza? Indicações aqui para você. Vou deixar a primeira questão, desculpa, a questão 57 da primeira fase do ITA, porque tem oxidação de alcinos, tem redução de fenol, para você se aprofundar um pouco
nessa parte de oxidação de alcinos, porque é oxidação de alcenos e alcinos que a gente estuda. Então, esse daqui é um vídeo bem legal para você assistir, e também tem essa questão aqui do Enem 2023, primeira aplicação, que mostra a oxidação de álcoois. Essa parte de reações orgânicas é difícil mesmo, e com cálculos químicos, então, zoou completamente. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Vamos pro próximo?